Boa noite, pessoal. Como prometido, tô vindo aqui pra gente conversar um pouco sobre todo esse triste contexto envolvendo a morte do jogador João Esquerdo. Eu sei que é inevitável todo o frenesi que acaba ocorrendo quando um evento desse acontece e é papel da mídia noticiar. Isso gera uma comoção, faz parte. Mas é claro que eu não poderia deixar de ressaltar aqui, gente, que a gente não tá falando de um personagem de um filme. A gente tá falando de uma pessoa que tem uma família, que tá passando por um momento extremamente doloroso, que é o de perder alguém de maneira súbita, um familiar jovem, que estão passando por esse momento ainda noticiado para o mundo inteiro, com pessoas do mundo inteiro dando as suas opiniões, dizendo o que acham que deveria ter sido feito ou não deveria ter sido feito. Então a gente tem que ter muita responsabilidade e empatia nesse momento e lembrar que a gente está falando de uma pessoa e que tem uma família. Então temos que ter respeito. Mas é claro que não tem como a gente não falar sobre isso. Trazer à tona algumas discussões do que a gente pode aprender com esse caso e como que isso pode servir para orientação da população geral, das outras famílias. E é claro que a família desse jogador vai ter uma orientação específica para esse caso também. Eu quero começar esse vídeo, gente, trazendo para vocês uma questão que é claro que a gente sempre vai bater na tecla da medicina preventiva, de que a gente precisa saber rastrear quem são os pacientes que têm maior risco de terem morte súbita. É claro que a gente vai falar sobre isso. Eu sou cardiologista, eu estudo as arritmias cardíacas. É claro que eu sempre vou bater nessa tecla. Mas uma coisa que vocês também precisam saber é que mesmo a gente estando respaldado com todos os exames, tendo feito todas as orientações, alguns cenários são completamente imprevisíveis. E às vezes, a primeira manifestação de uma cardiopatia é a parada cardíaca. Não teve nenhuma história familiar, não tinha como prever que aquele paciente poderia evoluir com aquele quadro. Ele pode ser o caso índice daquela família. A gente tem que colocar isso na conta. Alguns cenários na medicina, eles são imprevisíveis. Bom, posto que existe um cenário que ele é completamente imprevisível, podemos trabalhar sim com o que a gente pode prever e o que a gente pode orientar. Alguém que vai começar uma atividade competitiva, é claro que essa pessoa tem que ser avaliada. A gente tem que avaliar a história clínica, como é que é a história familiar. De atividade física competitiva, altamente competitiva, a gente tem que ter um eletrocardiograma. Outra questão que a gente precisa ressaltar é que, gente, cardiopatias que levam a uma morte súbita num paciente jovem, elas são a raridade da raridade. Por mais que vocês possam apontar, mas teve jogador tal, ainda assim esse número é ínfimo quando comparado ao número de infartos que nós temos por dia. Quando comparado ao número de casos de complicações de hipertensão arterial, de complicações de diabetes, de complicações de dislipidemia, que são contextos muito mais comuns e que são muito negligenciados, e inclusive em pacientes jovens. A gente vive hoje uma pandemia da obesidade, uma pandemia da obesidade infantil. Então, a gente tem que estar atento a isso. A atividade física, ela é benéfica e ela deve ser estimulada. A atividade física, ela está dentro da prevenção cardiovascular. Então, a gente tem que estimular a prática de atividade física. Mas é claro que a prática de atividade física é de maneira responsável. Então, se você está iniciando atividade física já numa idade mais avançada, é claro que você tem que ter uma avaliação cardíaca antes. Se você é jovem e está iniciando uma atividade competitiva, é claro que você tem que ser avaliado. Uma outra questão muito importante, gente, que a gente precisa aprender com esse tema, é que isso aconteceu em campo, mas poderia ter acontecido na rua do seu lado. E esse primeiro atendimento, a gente tem que a cada dia mais lutar para que a população geral seja capacitada para fazê-lo. Eu e a doutora Luciana Sassiloto fizemos, no dia 19 de agosto, uma live sobre morte súbita em pacientes jovens, e durante a live, vários sobreviventes de parada cardíaca estavam dando seus relatos e que foram auxiliados, que foram reanimados por pessoas que não eram da área da saúde, mas sabiam o que fazer nesse momento. Então, essa é uma ideia que eu defendo, isso tem que, ao meu ver, tem que ser ensinado nas escolas. As pessoas precisam sair da escola capacitadas com noções básicas de primeiros socorros. Isso é uma coisa que a gente precisa lutar. E talvez essa seja uma janela de oportunidade para que a gente possa trazer esse assunto à tona, e não só a comunidade médica, mas com uma exigência da sociedade de um modo geral. E por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, quando a gente se depara com um contexto da morte súbita num paciente jovem, uma morte súbita inexplicada,
a gente não pode abrir mão da autópsia. Eu sei que isso é muito doloroso, isso atrasa todo o processo e é muito difícil você, nesse momento, conseguir ter a clareza, o discernimento de fazer essa escolha. Mas é imprescindível, porque isso pode mudar o curso da história da sua família. Às vezes aquele foi o caso índice de uma cardiopatia genética, às vezes é um caso de um infarto precoce, é o caso que abre que aquela família tem uma hipercolesterolemia familiar grave. Então, a gente não pode abrir mão de autópsia. E, em alguns casos, associar o teste genético. E essa é uma questão que algumas pessoas já perguntaram. Será que eu não posso fazer só o teste genético e não fazer a autópsia? E a resposta é não, gente. A principal causa da morte súbita no paciente jovem, ainda assim, não são as cardiopatias genéticas. Então, pode ser que aquele paciente de 30 anos que teve uma morte súbita faleceu por um infarto, porque ele tinha uma dislipidemia grave que não tinha sido diagnosticada. Você fez o teste genético, achou uma mutação que na verdade não tinha significado nenhum, mas você taxou aquela família como portadora de um gene com uma história de morte súbita por uma cardiopatia genética, quando na verdade a gente está frente a uma doença coronariana precoce. Então a resposta é não, a gente não pode abrir mão da autópsia. E eu reforço, eu sei que isso é muito doloroso, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Essa é a orientação que a gente tem que trazer desse cenário. Morte súbita em paciente jovem, de causa inexplicada, é igual à autópsia. A gente tá falando de pessoas que têm irmãos, às vezes é um casal que quer ter mais filhos. Então isso faz toda a diferença para a história daquela família. E, gente, quanto ao caso específico do jogador, eu não tenho qualquer informação que seja diferente do que as informações que vocês têm, que foram divulgadas pela mídia. Não cabe a mim dizer o que deveria ter sido feito ou não deveria ter sido feito. O que cabe a mim é trazer, é conversar com vocês o que a gente pode e deve aprender com esse caso, quais são as orientações para a população geral e reforçar com vocês que esses são casos de exceção, que a gente tem que sempre pensar de maneira racional em relação aos exames complementares. Ninguém tem que sair por aí, todo mundo fazendo ecocardiograma, ressonância cardíaca, Holter e tudo mais. A chance de você acabar sendo vítima de iatrogenia, de intervenções que são desnecessárias quando você faz exames sem a devida indicação clínica é muito grande. E aí o seu risco é muito maior. A gente volta ali sempre pro básico que a gente aprende na medicina. A gente precisa saber coletar uma boa história clínica, fazer uma boa anamnese, e os nossos exames complementares, eles são guiados a partir dessa história que a gente coleta. Então, gente, para encerrar, o que eu gostaria que vocês levassem desse vídeo? Primeiro, é claro que nós temos que trabalhar com medicina preventiva. E a medicina preventiva, ela começa com uma alimentação adequada, uma prática regular de atividade física e o seu acompanhamento médico de acordo com as suas comorbidades. Cuidar das suas comorbidades. O segundo ponto é que, por mais que a gente se cuide, por mais que a gente tenha toda uma equipe médica a nosso dispor, existem cenários em saúde que são completamente imprevisíveis. Terceiro ponto, cuidados básicos de primeiros socorros devem ser orientados nas escolas. Desde a nossa formação básica, a gente tem que ter noções básicas de primeiros socorros. E pacientes que vão iniciar atividade física, pessoas que vão começar atividades competitivas, devem ser avaliadas por um médico com uma devida história clínica e exames direcionados a cada caso quando forem necessários. Não existe um exame que seja universal, não existe uma bateria de exames que seja universal para a gente indicar para todo mundo e sair por aí dizendo que a gente vai prevenir morte súbita dessa maneira. E por fim, a morte súbita num paciente jovem, de causa inexplicada, ela deve ser seguida de uma autópsia e, em alguns casos, do teste molecular genético. Essa é uma etapa fundamental que pode mudar a história de uma família. Espero ter auxiliado vocês e estou à disposição para qualquer outra dúvida.